Olá, caro cursista! Chegamos aí à nossa aula de número 2 da nossa disciplina Bibliologia. Nesta aula, nesta lição, nós vamos considerar a Bíblia em relação à sua mensagem, a necessidade do estudo constante da Bíblia e também a questão da inerrância bíblica. Eu quero, já de partida aqui, tomar um pequeno texto bíblico, na verdade, 2 versos do livro dos Salmos, o verso 97 e o verso 105 do Salmo 119. Verso 97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu faço questão de tomar um texto aqui e ler esse texto, porque nós propomos uma teologia que seja colocada a serviço da igreja. E propomos uma teologia que possa sim também estar alinhada com uma vida devocional, uma teologia que possa ser colocada a serviço da sua espiritualidade, da espiritualidade cristã. Este é um assunto que nós consideramos importante, alguns autores, inclusive, que trabalham inclusive com interpretação bíblica, têm considerado o aspecto devocional da Bíblia. E como negar isso? De fato, a Bíblia ela vem sendo usada por tantas pessoas, em tantos lugares e em tantas épocas, nas suas devoções particulares e na sua aproximação com o Senhor, com o nosso Deus. Muito bem, vamos começar considerando aqui a questão da inspiração da Bíblia. Afinal de contas, o que é a inspiração bíblica? Se tem um assunto que gera muita discussão na academia teológica, é a questão da inspiração. Para algumas pessoas, a Bíblia é a palavra de Deus. Para outros, ela não é a palavra de Deus, embora seja uma literatura importante e valiosa. Para outros, a Bíblia torna-se a palavra de Deus na medida em que você tem um encontro com o Cristo vivo. Para outros, a Bíblia é uma literatura qualquer, mas mesmo nessa literatura você pode, ali, de algum modo, encontrar alguma mensagem que seja, que tenha alguma aplicação da parte de Deus para a sua vida. Outros olham o texto bíblico, quando a gente vai discutir a questão da inspiração, olham para o texto bíblico apenas no seu aspecto ético, e se apegam a esse aspecto ético. Outros falam do texto bíblico em termos de esperança. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela é uma mensagem de esperança. Então eu uso isso na minha comunidade eclesial, lá onde eu faço parte. Enfim, é uma discussão extensa, a gente vai considerar e vamos inclusive apresentar aqui algumas posições sobre isso. Deixa eu começar definindo aqui o que é a palavra inspiração. No seu aspecto etimológico, é a palavra grega theopneustos, que significa basicamente inspirada por Deus. Ela aparece lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Ali você tem uma referência ao conjunto das Escrituras como um texto que é inspirado, um texto que procede de Deus. Teologicamente falando, a palavra indica a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores bíblicos, impulsionando-os a produzir as Sagradas Escrituras conforme Deus desejava que fosse. Claro, essa é uma definição do que se entende por inspiração bíblica, que nós adotamos aqui porque está alinhado com a visão do Instituto Crer e Ser a respeito deste assunto. Mas é claro que existem outras posições. Deixa eu até aproveitar aqui, nós estamos bem no começo do nosso curso teológico, você está fazendo agora o primeiro módulo, a primeira disciplina, e o Instituto, como disse anteriormente, nós adotamos, claro, pressupostos, mas isso não significa que nós não façamos uma teologia de modo dialógico. Estamos dialogando com outros autores, com outras posições, embora nos posicionando a respeito dos grandes temas da teologia. Então, teologicamente, o nosso entendimento é que a inspiração diz respeito a essa ação do Espírito Santo sobre os autores bíblicos, levando eles a produzir um texto que, embora fosse deles, embora fosse um texto escrito na linguagem deles, no estilo literário deles, que reflete as suas fraquezas, as suas limitações, como também as suas qualidades, mas esse texto, embora humano, foi um texto inspirado por Deus. De fato, a gente pode chamar isso de um milagre extraordinário. As teorias sobre a inspiração da Bíblia são variadas. Nós temos a teoria do ditado verbal, basicamente essa teoria praticamente já não é mais aceita, talvez ainda a gente encontre algum segmento religioso que adote esta teoria, a ideia de que a Bíblia foi ditada por Deus, mas ela é majoritariamente, amplamente rejeitada, porque não dá para negar que o texto bíblico ele é de fato um texto não ditado. Você até tem partes na Bíblia que foram ditadas, o caso lá do Decálogo, Moisés fala isso lá no Pentateuco, mas de fato você percebe que o próprio Pentateuco, majoritariamente, não foi ditado.
Os textos foram sendo escritos dentro do conhecimento, da capacidade intelectual desses autores, que foram vários, né, que produziram o texto bíblico tal como nós temos hoje. Existe também a teoria dos conceitos inspirados, a teoria da iluminação, a teoria da intuição e, por fim, a teoria da inspiração plenária e verbal. Vale dizer que a maneira como a inspiração da Bíblia é entendida varia também dentro das diferentes correntes teológicas ou visões teológicas que se tem. A teoria ou a doutrina que nós adotamos, é claro que eu estou falando doutrina aqui não necessariamente no aspecto bíblico, né, como nós usamos lá na teologia sistemática, mas aqui falando mesmo como um conceito, uma teoria. A que nós adotamos é a da inspiração plenária e verbal, que afirma que a Bíblia toda ela é igualmente inspirada em todas as suas partes e que até mesmo as palavras no original foram inspiradas por Deus, ou seja, a escolha que os autores fizeram dos termos, essa escolha foi inspirada por Deus. Nós estamos alinhados com o que diz, por exemplo, a Declaração de Chicago a esse respeito. Essa declaração que foi produzida na década de 1970, quando um colegiado de estudiosos, reagindo aos posicionamentos liberais em relação à inspiração e à inerrância bíblica, eles se reuniram para falar desse assunto e produziram um documento que ficou conhecido como a Declaração de Chicago a respeito da inerrância bíblica, que também acaba falando da questão da inspiração. De fato, é muito difícil a gente abordar a questão da inerrância sem falar da inspiração. Quando a gente fala da Bíblia como um livro inspirado por Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia é um livro de origem divina e existem algumas evidências. No material que vocês podem baixar aí no portal e também nos textos que você acessou, você percebeu lá que nós vamos colocar algumas evidências que são apresentadas pelo teólogo pentecostal Antônio Gilberto, onde ele diz que existem algumas evidências dessa origem divina da Bíblia. Ele coloca como evidências a própria inspiração da Bíblia, que é uma inspiração divina. Ele fala da perfeita harmonia e unidade da Bíblia, embora escrita em 3 continentes diferentes, por cerca de 40 autores, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, e lembrando que esses autores tinham níveis culturais também muito variados. Ainda assim, você lê a Bíblia hoje, parece que a Bíblia foi escrita por uma pessoa só. A mensagem é única, a mensagem, ela do começo ao fim, ela inicia e encontra um clímax, um ápice. Ele vai citar também a aprovação da Bíblia pelo próprio Jesus, ele vai citar o testemunho do Espírito Santo no interior do crente, a respeito da Bíblia, a mudança que a Bíblia provoca na vida das pessoas. Enfim, esse é um fator muito interessante para se considerar. Ele naturalmente vai relacionar outras evidências e você tem isso também disponível no material de estudos, no material para leitura. É importante destacar que há uma distinção, agora falando da questão do estudo da Bíblia, existe uma distinção entre ler e estudar a Bíblia. A leitura, ela é importante, mas ela é corrida. Por mais atenciosa que seja, não significa necessariamente estudar. O estudo demanda tempo, demanda consulta de ferramentas auxiliares como dicionários, léxicos, comentários, concordâncias, enfim. Vale destacar que tanto a leitura quanto o estudo são imprescindíveis para todos aqueles que desejam realmente entender a Bíblia. A questão da inerrância bíblica, uma doutrina coerente, a gente coloca aqui uma pergunta, para a gente pensar um pouquinho sobre ela. A inerrância está estreitamente, como eu já falei anteriormente, atrelada à questão da inspiração. Há uma dependência mútua entre esses dois conceitos. Agostinho traz uma fala muito interessante, até muito conhecida. Ele vai dizer o seguinte: aprendi a respeitar e honrar somente aos livros canônicos das Escrituras. Somente a respeito destes creio firmemente que seus autores foram completamente livres de erros. E se nesses escritos fico perplexo por qualquer coisa que me pareça oposta à verdade, não hesito em supor que o problema está no manuscrito, que o tradutor não captou o significado do que foi dito, ou que eu mesmo falhei em compreendê-lo. Veja que ele, na verdade, não admite que o texto bíblico possa estar errado, mas que o erro, na verdade, parte do leitor. Portanto, a questão da inerrância bíblica ela pode ser amplamente desdobrada e há evidências para isso que nós vamos considerar mais adiante. Na nossa aula seguinte, a aula de número 3, a gente retoma também essa questão da inerrância.